Reuni-vos todos os dias, às 10 horas da manhã, diante da TV Meteoro, para assistirdes o Evangelista, um tempo de palavra viva, fé renovada e presença do Espírito. Não deixai que este convite passe como vento. Vinde com vossos lares, vossos filhos e vossos corações sedentos. Porque quando o povo se une para ouvir a voz de Deus, grandes vitórias são conquistadas. Que cada manhã seja um novo cântico de louvor em vossas casas. Eu vos espero todos os dias, às 10 horas, na TV Meteoro. Que a paz do Senhor esteja convosco. Paga um alto preço. Nós temos um hino que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Foi pago um alto preço. Qual o preço? Da crucificação. Qual o preço? Jesus sendo chicoteado. Qual o preço? Jesus sendo esbofeteado na cara. Qual o preço? Jesus ser escarnecido e cuspido na cara pela senhora. Por você, meu amigo. Por você, família que ouve aqui da Rua 24, Parada Morabi. Jesus pagou o preço por você. É, Deus. Veja o que no campo missionário acontece. O pastor Roberto Alecrim pregando, o pastor Ailton Donizete e sua esposa visitando um campo, o pastor Laerte França pregando. Você está prestes a viver um momento especial de fé, esperança e transformação. Está começando agora o programa O Evangelista, com o pastor Roberto Alecrim, um espaço de encontro com Deus, de reflexão e de renovação espiritual. Aqui na TV Meteoro, a luz da palavra brilha para fortalecer a sua fé, restaurar o seu ânimo e reacender a chama do amor de Cristo em seu coração. Prepare o seu espírito, abra o seu coração e deixe o Evangelho transformar o seu dia. O programa O Evangelista começa agora. Uma mensagem de vida, poder e salvação para você e toda a sua família. Querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Graça e paz da parte do Filho de Deus, Yeshua, Jesus Cristo. Graça e paz. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, aonde você estiver, receba aí o abraço respeitoso, fraternal, do seu amigo pastor Roberto Alecrim, apresentador do programa, também presidente do Ministério Paixão pelas Almas. Programa O Evangelista na TV Meteoro, é um braço do Ministério Paixão pelas Almas. Através do Ministério Paixão pelas Almas, eu tenho aqui 3 objetivos. Em estar aqui na TV todos os dias, também na rádio todos os dias. Primeiro objetivo, nossa visão. Propósito do pastor Alecrim: evangelizar o Brasil e o mundo através da internet. Você sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, que a internet é uma ótima ferramenta para alcançar praticamente todas as nações, todo o nosso Brasil. Eu tenho pedido ao pastor Alessandro Rocha, lá de Envira, dentro da selva amazônica: pastor Alessandro, compartilhe o nosso programa aí com todo mundo das comunidades ribeirinhas, das tribos indígenas por onde você passar. Porque a internet, através da internet, milhares e milhares de pessoas poderão ouvir agora a mensagem do Evangelho que será pregada daqui a pouquinho pelo missionário pastor Laerte França, lá de Portugal. Ele vai participar com a gente aqui e vai trazer a mensagem do Evangelho. Você pode ouvir e indicar para todo mundo o programa O Evangelista, porque aqui falamos, ensinamos, anunciamos tão somente, e é o bastante, Jesus Cristo. Não pregamos religião, não pregamos contra a religião,
não pregamos sobre igreja, não pregamos sobre denominação. Então, você pode assistir tranquilo, porque a nossa visão aqui é pregar o evangelho para alcançar o nosso Brasil e também as nações. O nosso segundo objetivo é fazer discípulos. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim aos seus discípulos, em Mateus capítulo 28, verso 20. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E diz mais, batize-os, batizando-os, aqueles que crerem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso terceiro objetivo é socorrer o pobre, o necessitado. Para isso, eu peço a você que nos ajude com uma pequena oferta voluntária. Eu estou com uma receita de óculos, que eu já mostrei aqui essa semana, de um irmão de São Paulo, pedindo ao pastor Alecrim, pastor Alecrim, me ajuda a fazer esse óculos. Eu estou na campanha. Eu fiz o orçamento do óculos para ele com desconto. Fica em R$ 450. Se você puder, envie uma oferta voluntária para fazermos o óculos para esse irmão. A chave Pix aparece aí na tela para você. alecrim.roberto16@gmail.com. Programa O Evangelista todos os dias na TV Meteoro, de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã. Lembrando que depois de 11 horas, nós temos aí o pastor Alecrim fazendo tendas, tá bom? De 11 às 11h30. Você continua aqui na TV Meteoro. Aos domingos, programa O Evangelista é às 9 horas da manhã, porque às 10 horas, quando terminar, já entra o culto lá direto da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, que tem a presidência do pastor Carlos Alberto Santos, direto lá da igreja, o culto da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. E à noite, 18h30, a TV Meteoro também ela transmite o culto da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, e às quartas-feiras também é transmitido o culto às 19h30. Bem, se você puder, já pega aí uma canetinha, marca na sua Bíblia os nossos 2 versículos de ouro. O primeiro versículo, Mateus 24:14, vai aparecer na tela para você aí. O nosso segundo versículo de ouro, Atos 5:42. Então, pega uma canetinha para você marcar na sua Bíblia e também você marcar aí o WhatsApp de contato com o pastor Alecrim, que é aqui de Curitiba, 41998736835. Anotar aí a chave Pix, se você quiser nos ajudar, nos abençoar. No decorrer do programa, no segundo bloco, Fazendo Tendas com o pastor Alecrim, anote ali os links que vão aparecer para você, tá bom? Da nossa loja comercial, dos nossos contatos comerciais. Bem, então, o nosso primeiro versículo de ouro, meu irmão, minha irmã, este versículo poderoso, marcante do Senhor Jesus Cristo, tem que entrar na tua veia, tem que entrar em você, tem que estar entronizado no teu coração. Ouça bem o que diz o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler junto aí. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha aí, algumas verdades ditas, pregadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho, este evangelho do reino que ele vem pregando, que João Batista vem pregando, o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, será pregado em todo o mundo. Ponto. Mas esse ponto tem um acréscimo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. As nações, as pessoas, ouvirão o testemunho, primeiro, do que Jesus falou.
o testemunho do que os seus apóstolos falaram, o testemunho dos discípulos que Jesus Cristo formou. Então, está escrito aí com muita clareza que após o evangelho ser pregado no mundo todo, vem o fim. E aí, meu amigo, o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, fala acerca da vinda do Filho do Homem. Ele virá com poder e grande glória, com seus anjos, virá e lá ele vai fazer uma grande separação. Vai reunir todos os povos. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem são suas ovelhas que o receberam, que creram nele, que lhe obedecem, bem como também ele conhece os bodes, ovelhas à direita, bodes à esquerda, aqueles que o rejeitaram, aqueles que cuspiram nele, aqueles que o crucificaram, aqueles que debocharam de Jesus Cristo, aqueles que se escarneceram da pessoa de Jesus Cristo, estarão à esquerda. Então, este versículo, meu querido irmão, minha querida irmã, tem tudo a ver comigo e com você, que somos discípulos de Jesus Cristo. Porque quem é que vai pregar esse evangelho? Quem é que vai testemunhar de Jesus Cristo? Quem é que vai falar da vinda de Jesus Cristo? Vai ser o famosão, o bonitão, o ricão? Quem vai falar é todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo. O nosso segundo versículo de ouro, Atos 5, 42. Uma tremenda palavra de um médico, doutor Lucas, amigo do apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias. É um médico que está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele registrou o seguinte: e todos os dias, está aí para você, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Oh, glória! Oh, maravilha! É relatado que todos os dias, se ensinava e se anunciava acerca de Jesus Cristo, no templo e nas casas. Que maravilha! Diz o Atos dos Apóstolos, ali a partir do capítulo 2, que todos os dias, havia reunião dos discípulos com os apóstolos com os discípulos, havia ensinamento, anunciava-se acerca de Jesus Cristo, tinha os louvores, tinha as orações, e aí, todos os dias, tinha pessoas se convertendo, aceitando a Jesus Cristo. Que maravilha! Dá uma olhadinha aí no nosso Brasil aí. Hoje é assim no Brasil? Bem, aqui no programa O Evangelista, nós temos o nosso momento de orar pelas nações. Já está conosco, diretamente de Portugal, o pastor Laerte França, missionário lá em terras portuguesas. E ele vai estar orando pelas nações. Eu tenho aqui, eu gosto de mostrar, esse Geoatlas. Está vendo aqui o Geoatlas? De Maria Emília Cinieri. Eu fui atrás desse livro e achei, porque aqui eu tenho uma relação alfabética de todas as nações, todas as nações, suas bandeiras e uma síntese geográfico-econômica. Hoje, o pastor Laerte França vai estar orando pelas nações, com a letra J, que são as seguintes nações: Jamaica, Japão, Jordânia. São essas três nações: Jamaica, Japão, Jordânia. Pastor Laerte França, meu amigo, meu conselheiro, meu mentor, depois do Espírito Santo, o pastor Laerte França é o meu mentor. Seja muito bem-vindo.
Deus o abençoe rica e abundantemente, para você falar o seu bom dia para os nossos assistentes e também orar pelas nações, pelos enfermos, pelos nossos assistentes. Pastor França, seja bem-vindo. Pastor Roberto, muito bom dia, amados amigos. Eu sou o pastor Laerte França, membro da Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, e missionário em Portugal. É um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez para falarmos daquelas coisas que de Deus há o maior interesse, que é a promoção do seu reino, a explicação da palavra de Deus, a fim de que os homens conheçam a Cristo e sejam salvos. Como disse o nosso diretor, nós estamos aqui por amor a Deus, primeiramente, e depois por amor a todos vocês. O que nós queremos aqui é falar do Evangelho. A ordem de Jesus é essa, continua sendo: vão pelo mundo e ensinem para o mundo inteiro aquilo que eu ensinei a vocês. Ele disse para os primeiros discípulos. E nós estamos aqui para fazer exatamente isso. Nós vamos agora compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo já colocou no nosso coração. Antes de iniciarmos a nossa prédica, nós vamos orar. Orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Você não precisa gritar, não precisa rolar, não precisa pular. Basta você orar com fé e, no final, pedir em nome de Jesus. É isso que nós vamos fazer agora. Feche os seus olhos e ore conosco. Pai nosso, querido, amado, todo-poderoso, nós nos sentimos profundamente alegres e também recompensados pelo privilégio de termos a liberdade de entrarmos na tua presença e de orarmos ao Senhor. O Senhor está sentado num alto e sublime trono. Nós estamos aqui, ó Deus, prostrados diante da sua majestade, autoridade, onipotência, como simples mortais. Nós queremos agora pedir a bênção do teu Espírito Santo para aquilo que já começamos a fazer. Abençoa o pastor Roberto e a sua família. Abençoa os seus projetos missionários e evangelísticos. Abençoa também a técnica com o pastor Paulo Vitor, com os aparelhos, instrumentos, para que vocês que estão aí possam receber bem a nossa mensagem que vem do céu. Abençoa a mensagem que vai ser pregada aqui. Dependemos muito do Espírito Santo de Deus. Oramos para que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós. Agora te pedimos pelas nações, pelo mundo. Existem muitas nações no mundo. Nesse momento, estamos pedindo pela Jamaica, pelo Japão, pela Jordânia. Ó Deus, são mais de 4 bilhões de pessoas sem Cristo, sem perdão, sem salvação. Todos os dias, milhares de pessoas morrem e, infelizmente, vão para o inferno. Usa, ó Deus, essa mensagem para alcançar todos esses povos, a fim de que eles se arrependam, creiam em Jesus Cristo e tenham a vida eterna. Continua nos assistindo e nos dirigindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O pastor França, você já sabe, é o mensageiro de hoje, nosso grande cooperador aqui no programa O Evangelista. Está conosco hoje, se Deus quiser vai estar amanhã e também na sexta-feira.
sábado, se tudo correr bem direitinho, teremos aqui a presença da Coronel Aldilene, ela que foi comandante da Polícia Militar aqui no estado do Paraná. Se tudo der certo, já está convidada, está aceito. Ela vai estar conosco no próximo sábado, às 10 horas da manhã, tá bom? Eu estou aqui em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Ela está lá no norte, aqui do estado do Paraná, na cidade de Maringá. Ela vai estar com a gente aqui. Muito bem. Continuando aqui com o programa O Evangelista, eu quero agora agradecer aos irmãos que têm nos ajudado com suas ofertas voluntárias. Se você quiser nos ajudar, participando aqui com a sua oferta voluntária, vai aparecer para você aí a chave Pix, para você enviar a sua oferta voluntária. Agradeço a esses irmãos e eles pedem, pastor, olha, está aí a minha oferta, mas não precisa falar o meu nome. Também eu quero agradecer aos parceiros empresariais, pessoa jurídica, profissional autônomo, que confia ao pastor Alecrim a sua empresa, a sua marca, o seu serviço. Se você quiser estar anunciando aqui, entre em contato com o pastor Alecrim. Pastor Alecrim, eu quero ser um parceiro empresarial. Eu sou pessoa jurídica, eu sou MEI, eu sou profissional autônomo, mas eu quero participar aí do seu programa como patrocinador do seu programa, mantenedor do seu programa. Entre em contato com o pastor Alecrim. Apareceu o telefone aí na tela para você, 41 998 76 73 6835. 41 998 73 6835. E eu quero mostrar para você os nossos patrocinadores. Logo após mostrar os nossos patrocinadores, a gente retorna já com a mensagem. Eu vou chamar aqui o pastor Laerte França. Sabe aquele lugar que andar mais devagar? Aqui é assim. Todas as peças têm história e todas elas se encontram nesse mesmo espaço. Na Darts Antiguidades, acreditamos que decorar é mais do que deixar um espaço bonito. É colocar vida, personalidade e memória em cada campo. Venha sem pressa, aqui você vai descobrir histórias, encontrar raridades e, quem sabe, até a próxima peça que vai fazer parte da sua história. Contabilidade confiável, moderna para seu espaço contábil, contabilidade eclesiástica, de folha de pagamento, ações fiscais, pagamento tributário e abertura de empresas. Tudo com tecnologia e atendimento personalizado. Evite dores de cabeça e garanta a segurança fiscal. Acesse spacoconte.com.br e fale com quem entende seu negócio de verdade. Nos maiores marketplaces do Brasil sem burocracia. Imita nota e etiqueta automática com taxa zero e cashback a cada venda. Cadastre-se no site Cash Bônus. O futuro é agora. Reuni todos 10 horas da manhã diante da TV Meteoro para assistirdes o Evangelista, um tempo de palavra viva, fé renovada e presença do Espírito.
Não deixai que este convite passe como vento. Vinde com vossos lares, vossos filhos e vossos corações sedentos. Porque quando o povo se une para ouvir a voz de Deus, grandes vitórias são conquistadas. Que cada manhã seja um novo cântico de louvor em vossas casas. Eu vos espero todos os dias, às 10 horas, na TV Meteoro. Que a paz do Senhor esteja convosco. Tivemos aí, então, o nosso momento comercial, né? Apresentando os nossos parceiros empresariais, tá bom? Olha, quando terminar aqui o programa O Evangelista, desvinculado aqui dessa primeira parte, esse primeiro bloco do nosso programa, eu vou estar aqui ainda na TV Meteoro, de 11 a 11h30, com Fazendo Tendas com o pastor Roberto Alecrim. Fazendo Tendas de 11 a 11h30, aqui também na TV Meteoro. Encerrou aqui, a gente já entra com o Fazendo Tendas, aqui com o pastor Alecrim, meus parceiros empresariais, com o objetivo da gente fazer negócios aqui através do programa Fazendo Tendas com o pastor Roberto Alecrim. Continua com a gente, tá bom? Olha, eu ainda tenho aqui 2 parceiros que nós não temos o comercial deles pronto, né? Ou seja, você está precisando de um advogado? Nós temos aqui um grande parceiro, doutor Marcionil Muniz, advogado. Se você, qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, quer um contato aqui com o doutor Marcionil, ele vai ajudar você em questão civil, previdenciária, trabalhista. Aquelas questões lá do INSS, aposentadoria, pensão, fala com o doutor Marcionil Muniz, liga para ele, 21 999 12 45 44. 21 999 12 45 44. Bem, também nós temos aqui, para quem é do estado do Paraná, para quem é aqui desse estado lindo, maravilhoso, rico, quem é do estado do Paraná, você quer fazer móveis sob medida, residencial, comercial, liga para o meu parceiro, irmão Gessé, aqui da cidade de São José dos Pinhais, mas ele faz móveis aqui sob medida para todo o estado do Paraná, residencial ou comercial. Anote aí, 41 997 43 50 16. 41 997 43 50 16. Bom, está feito o nosso plim-plim. Agora eu quero chamar para retornar para a mensagem aqui o nosso missionário, pastor Laerte França. Pastor Laerte, está contigo a palavra para a mensagem aos nossos corações. Deus o abençoe. Muito obrigado, amigo pastor Roberto. Vamos fazer uma pequena oração implorando ao Espírito Santo de Deus que nos conduza nesta mensagem. Oremos. Pai nosso celestial, te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque somos falhos. E pedimos que o Senhor venha nos abençoar na comunicação desta verdade que vem do céu. Oramos para que o Senhor atue em nossas mentes e corações e que haja transformações de vidas nesta oportunidade. Oramos no nome doce de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a ler comigo no Evangelho segundo narrou Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 31. Se você aí em casa tem uma Bíblia, então pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho segundo narrou Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 31. E presta bem atenção naquilo que Deus vai falar conosco. Assim está escrito: Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos ficaram admirados com esta palavra de Jesus. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é
para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus não há impossíveis. E então Pedro começou a dizer-lhe: Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo a Pedro, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Finalmente, o versículo 31 diz assim: porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Que o Espírito Santo aplique esta palavra abençoada às nossas vidas agora. Amém. Gostaria que nós meditássemos nesta hora com base no seguinte tema: 3 coisas que Jesus acha difícil na vida. 3 coisas que Jesus acha difícil na vida. Tudo na vida, tudo, pode e deve sempre ser visto sob 2 pontos de vista. Tudo na vida, sem exceção, tem 2 lados, pelo menos 2 lados. Na vida existem coisas boas e existem coisas ruins. Existem coisas certas e existem coisas erradas. Existem coisas bonitas e existem coisas feias. Existem coisas fáceis e existem coisas difíceis. Então, tudo na vida precisa ser analisado sempre partindo de 2 pontos de vista. Eu vou citar aqui algumas coisas as quais considero difíceis na vida. Se eu perguntasse a você quais são as coisas mais difíceis que você acha na vida, você tem ideia? Eu vou falar aqui mais de 10. 10 coisas difíceis, bem difíceis na nossa vida. Para ser mais exato, vou falar 14 coisas difíceis. A primeira, fazer dieta. Você acha que é fácil fazer dieta? Não é, não. A pessoa começa a comer, se acostuma a comer e quer comer de manhã, de tarde, de noite, acorda de noite e vai comer. Tem que fazer dieta. É difícil perder peso. Segunda coisa, fazer exercícios.
Tem muita gente que não faz nada, vive uma vida sedentária. Isso é péssimo para o corpo. E é fazer exercício físico regularmente. Terceira, estudar. A grande maioria não gosta de estudar. Quarta, ter uma alimentação balanceada, sadia e correta. É difícil se alimentar, não é? As pessoas comem sempre coisas que não prestam. Por exemplo, as pessoas usam refrigerantes. Refrigerante é um veneno. Teve um médico que falou o seguinte: toda mãe que leva refrigerante para casa é uma mãe assassina. Ela está matando a sua família. Passa no mercado e compra refrigerante. Veneno. Mas nós bebemos. Nós sabemos que faz mal e bebemos. E gorduras. Como nós ingerimos gorduras e massas, açúcares, frituras. Não é isso que nós fazemos? A ciência fala que fritura faz mal para o organismo, mas nós comemos tudo frito, com gordura, com óleo. Outra coisa difícil, amar o inimigo. Pastor, isso aí é demais. Pois é, foi Jesus quem disse. Jesus disse que deveríamos amar os nossos inimigos. Uma outra coisa difícil também é falar bem de quem fala mal da gente. Você consegue? Tem uma pessoa que está sempre falando mal de você, te diminuindo. Aí você vai lá e só fala bem dessa pessoa? É difícil, não é? Essa é uma das coisas mais difíceis. Falar bem de quem fala mal da gente. E pior do que isso, é fazer o bem a quem nos faz o mal. Isso aí é quase impossível, mas é isso que Deus manda fazer. Outra coisa, não querer se vingar. A vingança pertence a Deus, mas a gente quer se vingar. Você, quando é ofendido, você quer revidar. Você não quer ficar por baixo, você quer falar, você quer fazer. Você quer vingança. Uma outra coisa também é manter um casamento sólido, respeitável. Não é fácil, não. Uma outra, isso é difícil demais. Juntar dinheiro. A gente nem tem dinheiro, mas quando tem dinheiro, aí você começa a juntar. Tá juntando. Aí quando chega uma certa quantia, você fica louco para gastar aquilo. Porque tem gente, a maioria, não consegue juntar dinheiro. Outra coisa, que é difícil a beça, acordar cedo. Desde que eu sou criancinha, eu acordo às 5h30 da manhã, 5 horas, sempre assim. E pior que eu sempre dormia tarde, para acordar cedo com aquela chuvinha, aquele vento, ter que trabalhar, pegar trem. É fácil? Não, é muito difícil. Uma outra coisa, concluir algo que tenha iniciado. Alguém falou que as pessoas têm iniciativa, mas não têm acabativa. As pessoas começam um projeto, mas no meio desistem, porque realmente é difícil. Outra coisa que é difícil, criar e educar filhos sendo um exemplo. Alguém falou que a ordem empurra e o exemplo arrasta. Dar o exemplo para os filhos é muito difícil, mas é isso que tem que ser feito. E ainda, esquecer uma ofensa. Se uma pessoa te ofender, ainda mais em público, você dificilmente consegue esquecer aquilo. E uma outra coisa também é guardar um segredo. É melhor nem contar certas coisas para algumas pessoas, porque elas não vão conseguir ficar sem contar. E uma última coisa difícil aqui é esperar. Esperar. As pessoas não têm paciência. As pessoas não querem esperar.
Dentre as diversas e inúmeras coisas difíceis que existem na vida, o nosso Senhor Jesus, por exemplo, apontou 3 nesse texto. Nesse texto bíblico que você ouviu, Jesus falou de 3 coisas bem difíceis. Presta atenção. Primeira, Jesus disse que é difícil uma pessoa entrar no reino de Deus. É difícil uma pessoa ser salva. É difícil uma pessoa entrar no céu, no paraíso. É difícil. Os versículos 23 e 25 diz assim: Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus disse que é difícil um rico se salvar. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse aos discípulos novamente: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, Jesus Cristo está dizendo aqui, a primeira grande dificuldade é que uma pessoa, para entrar no reino de Deus, é algo muito especial e muito difícil. E por falar em reino de Deus, o que vem a ser o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus, e é eterno. É também o domínio de Deus no coração dos homens que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. É assim o domínio de Deus no coração dos homens, é um reino invisível nos corações regenerados que opera no mundo e se manifesta através do testemunho dos seus súditos. A consumação do reino de Deus ocorrerá com a volta de Cristo, em data que só a Trindade Santíssima conhece, quando o mal será completamente vencido e surgirão o novo céu e a nova terra para a eterna habitação dos remidos com Deus. É tudo de bom o novo céu, a nova terra, onde não haverá pranto, nem dor, nem lamentação, nem tormento, céu. Mas Jesus disse que é muito difícil uma pessoa entrar no céu. Em Lucas capítulo 13, versículos 22 a 24, está dito assim: E percorria Jesus as cidades e as aldeias. Ele estava ensinando e ia caminhando para Jerusalém, onde morreria. Alguém perguntou para ele: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: Lute para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O reino dos céus é difícil porque a entrada para ele é uma porta estreita, que envolve renúncia, arrependimento, bom testemunho, amor. É difícil entrar no reino de Deus. É difícil porque para entrar no reino de Deus, o homem precisa se submeter voluntariamente a Cristo. E isso implica em abrir mão de todos os seus interesses. Jesus disse em Mateus 6,33: Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Busca primeiro a Deus, senão você não vai entrar no seu reino. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 a 26, está dito: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Não tem condição. A alma é um preço caríssimo e ninguém pode pagar. Entrar no reino é muito difícil. Em segundo lugar, Jesus disse que, embora no mundo existam coisas dificílimas para os homens, entretanto, para Deus não existe nada difícil. Os versículos 26 e 27 diz o seguinte: nada é impossível para Deus. E os discípulos se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Somente Deus pode salvar o pecador perdido. Eu vou citar aqui alguns exemplos bíblicos. Uma ocasião, um pai levou um menino endemoniado para Jesus curar. Então, para o pai desse menino, Jesus disse assim: tudo é possível ao que crê. Se crermos, veremos a glória de Deus. Ele disse isso para Marta, irmã de Lázaro, quando ele foi ressuscitar Lázaro. Ele disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Crer significa confiar em Jesus. Jesus falou para um homem chamado Jairo, que tinha uma filha que estava morrendo e morreu. E ele falou assim: Jairo, não temas, crê somente. O homem não pode entrar no céu pelo seu esforço próprio, somente através da fé em Jesus Cristo. E em terceiro e último lugar, Jesus disse que só poderão ser salvas aquelas pessoas que colocarem o reino de Deus em primeiro lugar em suas vidas. Primeiro Deus, primeiro reino, primeira causa. E Pedro começou a dizer a Jesus o seguinte: Jesus, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Esta é a promessa. Se você abrir mão de tudo para seguir a Cristo, você vai receber tudo multiplicadamente, o que é muito justo. Na verdade, só poderão ser salvas as pessoas que colocarem o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu disse que o reino de Deus é o domínio de Deus. Agora, existem vários domínios na vida, mas esse é o domínio de Deus. E esse domínio é voluntário. Você aceita se quiser. E o preço dele é a sua fé em Jesus. E a sua função no reino é dar testemunho da verdade, testemunho de Jesus
a todo mundo. Meus queridos, nós fomos criados livres e ainda temos toda a autoridade e poder para decidir, para escolher o nosso destino. Conclusão: Jesus disse que é difícil uma pessoa entrar no reino de Deus. Jesus disse que, embora no mundo existam coisas dificílimas para o homem, para Deus não existe nada difícil. Nada é impossível para Deus. E, finalmente, Jesus disse que só poderão ser salvas aquelas pessoas que colocarem o reino de Deus em primeiro lugar em suas vidas. Você quer ser salvo? Você quer viver para sempre no paraíso com Jesus e com aquelas pessoas que você ama? Então você precisa entregar a sua vida a Jesus. Na fé, ocorre a confiante aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a total entrega da sua personalidade a Cristo. Nesse momento, quando você se entrega a Jesus, você recebe paz, perdão, salvação, vida eterna. Faça isso agora. Eu vou fazer uma oração e você repete comigo essa oração de entrega da sua vida a Jesus. Feche seus olhos e fale comigo assim: Pai nosso Todo-Poderoso, neste momento eu declaro que estou arrependido dos meus pecados e eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor Jesus. Quero experimentar o teu perdão, a tua paz e a vida eterna, a certeza de que, partindo desse mundo, viverei eternamente com Jesus no céu. Eu te agradeço por isso e faço esta oração sinceramente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos nos abençoe. Amém. Muito bem. Tivemos aí a mensagem, né, com o pastor Laerte França, mais uma vez, pela graça de Deus. Você recebeu o convite para crer em Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, arrepender-se de seus pecados, confiar em Jesus e colocar o reino dele em primeiro lugar na sua vida. Você fez a oração junto com o pastor França? Orou com ele? Sinceramente, você sentiu a mensagem no teu coração? Então, o pastor França vai retornar. Ele tem agora 3 conselhos para o que você deve fazer após a sua decisão. Pastor França, quais são esses conselhos, pastor França, para quem tomou decisão de aceitar a Jesus Cristo? Muito bem. Meu querido amigo, se você orou conosco, entregando a sua vida nas mãos de Jesus, a primeira coisa que tem que fazer é orar. Aí na sua casa. Jesus disse que quando nós fôssemos orar, nós deveríamos entrar no nosso quarto. Lá no quarto sozinho, ninguém te vê, só Deus, você e Deus ali, em oculto, ele vai te recompensar. Então, e como é que eu oro, pastor? Fala com Deus, conversa como você quiser, e no final diga assim: em nome de Jesus. Jesus disse que se nós orássemos, deveríamos colocar as nossas petições no nome de Jesus. Ele disse: se pedir meu nome, eu farei. Então, faça a sua oração, conversa com Deus naturalmente e diga no final: em nome de Jesus, amém. Primeira coisa é isso, orar. A segunda é procurar um parente, um amigo aí, vizinho seu, que seja crente, para pedir ajuda. Dizer: olha, eu vi o programa da TV Meteoro e eu aceitei a Jesus e eu queria que você me ajudasse nessa início de caminhada. Então, um parente, um vizinho, um amigo, crente, de verdade, de bom testemunho, piedoso, ele vai te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E uma outra coisa
é você procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Procura o pastor e fala: eu ouvi o programa e me converti e eu quero conhecer mais, eu quero fazer aquilo que Cristo mandou fazer. Então o pastor vai te orientar, vai te encaminhar e você será integrado a uma igreja, porque a igreja é a soma das pessoas que amam a Jesus. E Jesus vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar todos aqueles que fazem parte do seu corpo, que é a igreja, a noiva de Cristo. Amém? Muito bem, está dado aí então o recado do pastor França. Já vamos encerrar o nosso programa, porque eu me descuidei aqui do notebook, está terminando aqui a bateria. Pastor França, muito obrigado. Vamos entrar então agora com o encerramento do nosso programa e daqui a pouquinho eu retorno, mas agora usando o meu celular, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Pastor França vai estar conosco aqui amanhã. Nós vamos prosseguir com o segundo tempo do nosso programa, que é Fazendo Tendas com o pastor Roberto Alecrim. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Você já se sentiu inspirado? Já parou para pensar no poder de uma mensagem que toca o coração e transforma vidas? É exatamente isso que o programa O Evangelista traz para você. Não é só mais um programa de TV. É um chamado. Uma paixão. Na TV Meteoro, nós abrimos uma janela de esperança para milhares de lares. Com a palavra de Deus, tocamos em feridas, semeamos a fé e cultivamos a mudança. Vemos o poder do Evangelho se manifestando a cada semana, e isso acontece porque você está conosco. A sua audiência é a prova de que estamos no caminho certo. Mas para que essa jornada continue, precisamos dar o próximo passo, juntos. O que você pode fazer agora? É simples, mas é poderoso. Ajude-nos a alcançar mais vidas. Compartilhe este programa. Clique nesse botão de compartilhar e envie para seus grupos, para sua família, para seus amigos. Para quem você sabe que precisa de uma palavra de fé e conforto. Cada compartilhamento é uma semente plantada, um milagre que pode estar prestes a acontecer na vida de alguém. E não se esqueça do like. O seu curtir nos ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube e de outras plataformas que nossa mensagem é relevante. Que o Evangelho precisa ser visto e ouvido por mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode mudar o seu dia. Queremos que esse programa continue no ar, levando essa paixão pelas almas a todos os cantos. Com a sua ajuda, podemos manter essa obra de pé. Sua contribuição, seja ela qual for, faz a diferença. Junte-se a nós e seja um patrocinador dessa grande missão. Sua parceria é um investimento na esperança. Compartilhe, curta, se inscreva e ajude a manter esse programa vivo. Uma paixão que nos move. Um chamado que nos inspira. O programa O Evangelista, na TV Meteoro, é dirigido e apresentado pelo pastor Roberto Alecrim, no Ministério Paixão pelas Almas. Conecte-se conosco e seja parte dessa história de fé e